Fala pessoal, tudo bom? Pedro aqui para mais uma aula nossa. Como vocês estão vendo aí, né? Introdução a funções quadráticas. A gente já viu as equações de primeiro grau, sistemas de equação de função de primeiro grau. E agora a gente vai ver as funções quadráticas. Por que é só a introdução? Porque esse é um conteúdo muito grande. E se a gente for ver tudo de uma vez, acabaria ficando uma aula muito grande. Teria que ser uma aula bem extensa para conseguir explicar tudo. Então, resolvi dividir ela em algumas partes, talvez 2 ou 3 partes, para a gente conseguir trabalhar cada um dos detalhes com calma, para não atropelar uma coisa na outra, tá? Então, hoje é só a introdução, então vamos lá. Então, os pontos-chave da nossa aula. Compreender o que são funções quadráticas, ser capaz de achar os pontos de máximo e de mínimo de um gráfico de uma função e ser capaz de identificar os coeficientes de uma função, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função quadrática? E o que ela tem que atender, quais são os pré-requisitos para ela ser uma função quadrática? Ela tem que, de algum jeito, se encaixar no modelo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nossa, mas o que são esses valores? Um monte de letra, não dá para entender nada. Então vamos lá. O que é o x? O x ele vai ser qualquer incógnita. Qualquer incógnita pode assumir o valor de x. Posso ter um x, um y, um j, um k, um l, um m, eu posso ter qualquer letra. Porque é um valor simbólico, um valor oculto, um valor que a gente não conhece e a gente tem que descobrir qual será. O que é o a? O a ele tem que ser um número real diferente de zero. Está multiplicando a incógnita do segundo grau. O a é o coeficiente da incógnita do segundo grau. Ou seja, é o valor que multiplica a incógnita do segundo grau. Por isso ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, a gente tem uma multiplicação por zero. E qualquer coisa multiplicada por zero é zero. E se a gente não tiver uma incógnita do segundo grau, deixa de ser uma função quadrática. Por isso o a tem que ser diferente de zero, tá bom? O b ele tem que ser um número real qualquer. E a função dele é multiplicar a incógnita do primeiro grau, tá? E o c ele pode ser um número real qualquer, desde que ele não esteja multiplicando nada. Ou seja, o c é um termo independente. Ele anda sozinho, tá? Lembrando, o a acompanha a incógnita ao quadrado, o b acompanha a incógnita ao primeiro grau e o c é um termo independente. Então, ó, o a ele tem que pertencer aos conjuntos reais, ao conjunto dos números reais e, ao mesmo tempo, ser diferente de zero. O b tem que pertencer ao conjunto dos números reais e o c a mesma coisa, pertencer ao conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos lá agora identificar alguns coeficientes. A gente tem essas 4 funções e vamos identificar o de cada uma delas. Mas vocês vão perceber que algumas podem estar faltando alguns pedaços, mas a gente já vai entender como que faz isso. Então a gente tem aqui, ó, da primeira, que é 9x ao quadrado mais 5x mais 2. Essa aqui está fácil, ela já está organizada. Então é só pegar. O a, que é o termo que acompanha a incógnita ao quadrado, é 9. O b é quem acompanha a incógnita no primeiro grau, nesse caso ele é 5. E o c é o independente, é o que está sozinho, nesse caso ele é 2, tá? E nessa de baixo, 4x ao quadrado menos 6x igual a 0. O a é quem acompanha a incógnita do segundo grau, então o a é 4. O b é quem acompanha a incógnita do primeiro grau, então ele é menos 6. E o c é quem está sozinho, mas não tem ninguém sozinho, então ele é 0, tá bom? Então c é 0. Nesse aqui, menos x menos 2x ao quadrado mais 2. Nossa, então quem está primeiro é o menos x. Então aqui é menos 1 o a. Não. O a acompanha o termo, a incógnita do segundo grau. Então, nesse caso, o a é menos 2. O b, que acompanha a incógnita do primeiro grau, então nesse caso é menos 1. E o c, quem está sozinho, é 2. E aqui a gente tem menos 5 mais x ao quadrado. Nossa, quem está acompanhando x ao quadrado é 1. Não tem x no primeiro grau. Então, nesse caso, o b é 0. E o c é quem está sozinho, que nesse caso é menos 5, tá bom? Agora vamos lá. A gente quer calcular os pontos de mínimo e de máximo. Mas antes, a gente precisa ser capaz de identificar quando vai ser um ponto de mínimo e quando vai ser um ponto de máximo, tá? Então, para isso, a gente vai lá na nossa calculadora de gráficos tentar entender como funciona isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui agora a gente está na nossa calculadora de gráficos.
E o que a gente quer com ela? A gente quer entender quando que vai ser um ponto de máximo e quando que vai ser um ponto de mínimo. Então, vamos pegar a equação quadrática mais simples, onde A é 1, B e C são 0, tá? Então, a gente tem x ao quadrado mais 0x mais 0 vai dar a mesma coisa, porque estamos multiplicando por 0, então a gente tem x ao quadrado. Então, olha, aqui ela tem um ponto de mínimo. Por quê? Porque se a gente fosse, quanto maior o valor de x aqui for, maior vai ser o valor de y. A gente não consegue estabelecer onde ela para de crescer. A gente consegue identificar onde ela para de diminuir. Por quê? Por que aqui é um ponto de mínimo? Porque ela estava decrescendo para o valor de x negativo e começou a crescer para o valor de x positivo. Então o ponto de mínimo dela é 0, tá? Agora vamos fazer a outra mais simples possível, que é menos x ao quadrado. Então a gente tem o quê? 1a sendo menos 1. Então percebeu que ela é literalmente o inverso? Então, o que faz ela mudar o lado que a boquinha, a concavidade que a gente chama, está virado, é o valor de a. Se ele for positivo, ele é para cima. Se ele for negativo, ele é para baixo. Vocês concordam que se a curva for para cima, ele só tem um ponto de mínimo? E se a curva for para baixo, ele tem um ponto de máximo? Então, sempre que o a for positivo, a gente tem um ponto de mínimo. Sempre que o a for negativo, a gente tem um ponto de máximo, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente formular melhor essa ideia. Então, como a gente concluiu lá nos nossos gráficos, sempre que o a for maior que zero, a função terá um ponto de mínimo, e sempre que o a for menor que zero, a função terá um ponto de máximo, tá bom? Então, vamos lá. Mas primeiro, vamos nos atentar a alguns detalhes. Um ponto de máximo de um gráfico, ele é um par ordenado. Ou seja, para ele ser um ponto, ele tem que ter um valor de x e um valor de y. Então, você tem dois valores, é um par ordenado de coordenadas, tá? E o cálculo é feito para cada uma das coordenadas individualmente. Ou seja, primeiro você acha o valor de x, depois você acha o valor de y, tá? E quando a gente tem um ponto de máximo, a gente chama o nosso par ordenado de x, y max, ou seja, o par ordenado xy máximo. Ou seja, esse é o ponto de máximo. E quando a gente tem um ponto de mínimo, a gente chama de xy min, ou seja, o par ordenado xy mínimo. E esse é o ponto de mínimo. Então agora vamos lá. Aqui xv e yv são os vértices. Que como eu falei quando a gente estava lá nos nossos gráficos, a função ela vem decrescendo em um ponto específico, que é o nosso ponto de mínimo, ela começa a crescer. Então aqui ela tem uma mudança drástica, a gente chama isso de vértice, porque ela ocorre uma mudança no nosso gráfico, e a gente chama isso de vértice. Então x vértice e y vértice, mesma coisa, se for um ponto de mínimo ou se for um ponto de máximo. Ela estava crescendo e passou a decrescer, ou seja, em um ponto específico ela teve uma mudança do que está acontecendo com o gráfico, e isso a gente chama de vértice do gráfico, tá? Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Se a gente pega a nossa função e fizer menos b sobre 2a, a gente achou o x do par ordenado do ponto de máximo ou de mínimo. E o y é menos delta sobre 4a. Ou seja, o par ordenado do ponto de mínimo ou do ponto de máximo tem que ser desse jeito aí, tá? E lembrando, isso se aplica tanto ao ponto de máximo, tanto ao ponto de mínimo. Então, ó, vamos lá agora. Calcular o ponto de mínimo da seguinte função. X ao quadrado mais 2x menos 3. Então, primeiro vamos identificar os coeficientes. O a é 1, o b é 2 e o c é menos 3, tá? Então, vamos lá. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 2, então menos b, menos 2. O a é 1, então 2a, 2. Menos 2 dividido por 2, negativo dividido por positivo, negativo. 2 dividido por 2, 1. Então, menos 1. Agora o y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta a gente já viu que ele é calculado dessa maneira aqui, ó. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, o menos delta, a gente calcula o delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, menos 3.
Então, b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos mais. 4 vezes 3, 12. Então, mais 12. 4 mais 12, 16. Então, o nosso delta é 16. Então, menos delta, menos 16 sobre 4a. O a é 1, então sobre 4. Menos 16 sobre 4, menos dividido por mais, negativo. 16 dividido por 4, 4. Então, menos 4. Então, o ponto de mínimo dessa função é o par ordenado menos 1 e menos 4. Ou seja, x vale menos 1 e y vale menos 4. Vamos conferir lá no gráfico? Vamos fazer o gráfico dessa função e ver se a gente concorda com isso. Então, a gente tem aqui o nosso gráfico da função x ao quadrado mais 2x menos 3. Se a gente olhar aqui, ó, ponto de mínimo é menos 1 para x e menos 4 para y. Ou seja, as contas que a gente fez estão certas. Se a gente desenhar o gráfico, o quão perto a gente aproximar, a gente vai saber que esse é o nosso ponto de mínimo, tá bom? Então, o gráfico diz que a conta que a gente fez está certa. Então, a gente pode confiar que esse cálculo está certo, tá? Então, agora vamos ver o outro exemplo. Então, agora, a gente quer calcular o ponto de máximo da seguinte função. Menos x ao quadrado menos x mais 3. Então, identificando os coeficientes, o a é menos 1, o b é menos 1 e o c é 3. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, o b é menos 1, menos com menos, mais. Então, 1 sobre 2a, o a é menos 1, vezes 2, menos 2. Então, 1 dividido por menos 2. Positivo dividido por negativo dá negativo. 1 dividido por 2, meio. Então, menos meio. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a menos 1 vezes c, 3. Então, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes menos 1, 4, porque negativo vezes negativo é positivo. 4 vezes 3, 12. Então, 1 mais 12, 13. Então, o delta é 13, então o y do vértice é menos delta, menos 13, sobre 4a. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, a gente tem menos 13 sobre menos 4. Negativo dividido por negativo, positivo. 13 sobre 4. A gente não precisa fazer a conta, a gente pode deixar em fração, tá? Porque não é uma fração redutível. A gente pode deixar desse mesmo jeito, 13 sobre 4. Portanto, o ponto de mínimo dessa função é menos meio e 13 sobre 4. Vamos conferir lá no gráfico. Vamos fazer o gráfico e conferir. Então, ó, olhando aqui o nosso gráfico, como a gente tem frações, não é tão fácil de identificar. Então, eu fiz duas retas. Uma, que é x igual a menos meio, que é essa reta horizontal. E a outra é y igual a 13 quartos, que é essa reta preta vertical aqui. E essa em azul é o gráfico da nossa função. Então, olhando aqui, ó, a gente percebe que o ponto de máximo dessa função é exatamente onde as duas retas se encontram, ou seja, é nesse ponto. É no ponto em que essas duas retas se encontram, então é esse par ordenado. Então, a gente pode confirmar que os nossos cálculos estavam certos, tá bom? Então, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Vejo vocês numa próxima e lembrem de praticar, porque matemática é fazer exercícios, é prática, e é com a prática que a gente aprende. Vejo vocês na próxima.